Bem-vindos aos nossos pensamentos sobre Jesus através do Evangelho de João. Estamos a ver agora como, através dos seus milagres, João decidiu que ele nos iria apresentar um Jesus divino, único e merecedor da nossa fé. E que, crendo nele, por causa dele, nós temos vida eterna. Vamos ver o segundo milagre. O segundo milagre aconteceu na zona do primeiro, é interessante. Jesus sai da Galileia, e portanto dissemos que neste Evangelho Jesus vai muito à Judeia e Jerusalém, é verdade. Ele vem da Galileia para a Judeia, ele está em Jerusalém, ele vai ao templo, e depois ele regressa à Galileia. E passando aqui pelo capítulo 4, Jesus disse aos discípulos: eu preciso de passar por Samaria. E, contra tudo o que era expectável, eles atravessam Samaria e ali acontece um encontro maravilhoso, um encontro de vida com aquela mulher samaritana que fala com Jesus junto ao poço e, como resultado, ela recebe a água viva. Ela crê. Ela torna-se uma testemunha e toda uma aldeia crê em Jesus. Depois de fazer este trabalho, Jesus volta, continua para o norte, para a Galileia, e vai de novo a Caná, onde ele tinha realizado o primeiro milagre. E vamos ler Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 46 a 54. E podemos começar no 45, que diz uma coisa interessante. Chegando depois à Galileia, os galileus o receberam, visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Então, Jesus tinha uma assistência que já começava a ter alguma informação e algum interesse sobre ele. Porque já tinham visto e ouvido as coisas que ele fizera, portanto já corria informação. Esta não era, como da primeira vez, uma assistência ainda ignorante, quase virgem em termos de conhecimento. Agora não, ele já estava a tornar-se conhecido. E diz: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E agora repare, e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a hora a que se achara melhor, e disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele, ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Muito bem. Temos então aqui um segundo milagre. O que é que Jesus mostra aqui? Que ele é o Deus que não precisa de estar presente para que as coisas aconteçam. Presente fisicamente, porque ele está presente. Eu não o vejo, mas ele está aqui comigo. Ele está aí consigo, ao seu lado. Ele prometeu, ele não falha. Eis que eu estarei convosco todos os dias, e todos os dias é 7 vezes 24. Então ele está connosco. Mas, mesmo que não estando diretamente ali, isso não era impedimento para aquilo que ele pode fazer. Apesar de hoje ele estar sentado no trono e estar connosco através do Espírito Santo, isso não é impedimento para o que ele quer, pode e irá fazer na minha e na sua vida. Ele é então, sem dúvida, Senhor do espaço, da distância. Porque é uma distância de cerca de 30 quilómetros. Reparem que o homem viajou de um dia para o outro. Ele encontrou-se com Jesus.
ele realizou um milagre. Perdão. O homem encontrou-se com Jesus e Jesus realizou um milagre, curando o seu filho àquela distância. Jesus voltava para a Galileia. Jesus voltava para a sua terra de origem. Jesus voltava para um lugar onde fez muitas e extraordinárias coisas e onde nunca foi muito bem recebido e querido, chegando ao ponto de ele dizer que um profeta não tem honra na sua terra. É ali que tentam matá-lo, apedrejá-lo, fazer muitas coisas, mas é ali também que ele se revela. Esta revelação é uma chamada de atenção para aqueles que cresceram com ele, andaram com ele, que sabiam quem ele era, que eram testemunhas claras da maneira como ele tinha vivido e se tinha comportado. Todos aqueles que sabiam, não por informação, mas também pela prática, quem ele era. E é trágico que ainda hoje, tal como naqueles dias, aqueles concidadãos que sabiam, viam, eram testemunhas de tudo, decidiram não crer nele. Chamavam-lhe apenas o carpinteiro ou o filho do carpinteiro. Faz-nos pensar como ainda hoje tantas pessoas no mundo se dizem religiosas, falam em Deus, falam em Jesus, pessoas que estudam, que têm cursos, que escrevem livros, que falam de Jesus e das coisas de Deus e, no entanto, nunca experimentaram, nunca viveram, ou se experimentaram, abandonaram, voltaram atrás e trocaram o senhorio de Deus nas suas vidas pelas suas próprias ideias, interesses e valores. Aqueles homens foram testemunhas. Perante eles, Jesus realizou uma série extraordinária de milagres. Perante eles, Jesus provou quem era. E mesmo assim rejeitaram. Não se esqueça que os milagres, neste caso os sinais, neste caso, nesta história, o mais importante não é o rapaz que foi curado. Ele foi mais abençoado. O pai ficou cheio de alegria. Mas o mais importante é que há alguém que não precisa de estar lá, mas que à distância honra a nossa fé. E quando eu oro, ele opera. E quando eu oro, ele faz. Noutros casos, não foi assim. Mas com o servo do centurião foi a mesma coisa. Jesus é então Senhor, que tem a última palavra. E a sua palavra é uma palavra de autoridade. O tempo e a distância não importam. Hoje nós vivemos muito tempo. E mais adiante vamos ter um milagre assim. Mas ainda hoje nós testemunhamos esses milagres. Eu lembro de uma vez em que eu tive um acidente de carro e com uns amigos aconteceu. Adormecemos e foi um acidente grave. Quando eu cheguei a casa, no outro dia, e eu não tinha acontecido nada a mim, só tinha acontecido um ferimento na testa, que tinha sido logo tratado. Então ninguém sabia da minha família, ninguém sabia. Peço desculpa, mas a sirene dos bombeiros está aqui a tocar e o meu cachorro resolveu dar uma ajuda. Ele é obediente, ele não andou na escola. Então. E está ali todo triste comigo porque eu não deixo ele fazer o barulho que ele quer. Então eu lembro-me de ter chegado a casa e era muito cedo, era antes das 7 da manhã. Eu pensava que os meus pais ainda estariam a dormir, então eu ia chegar e deitar-me sem ninguém ouvir. Quando eu ponho a chave à porta e entro, a minha mãe do quarto diz-me assim: filho, tu estás bem? E eu digo: então não havia de estar, porquê? E ela disse: porque às tantas horas Deus acordou-me e disse-me que precisava de orar muito por ti porque estavas em perigo. Já não me deitei, já fui contar a história. De facto, à hora, tal como aqui aconteceu, quando os servos disseram ao pai: foi a tal hora que a febre o deixou. Também eu vi que na hora em que a mão de Deus nos livrou daquele acidente, poderia ter sido fatal. E como eu disse, nada mais aconteceu, a mim e aos outros nada aconteceu, senão um arranhão. Deus estava lá. Deus é o Deus que opera à distância. E quando nós temos alguém
que está sempre connosco, sempre vigilante, sempre a cuidar, o que é que nós podemos fazer se não crer nele, amá-lo de todo o coração, dar-lhe a nossa vida, vivermos com ele e para ele? Então nós temos vida eterna. Este é um milagre extraordinário. Porque é um milagre que demonstra como a nossa fé coopera com Deus. Sabe, Deus pode fazer qualquer coisa sozinho. Nós temos um milagre que nós vamos ver depois em que Jesus fez sozinho, mais do que um, de facto. Mas outras vezes, Jesus opera de uma maneira condicional. Isto é, ele opera se eu juntar fé. Ele opera se eu fizer alguma coisa. E a minha ação, aquilo que ele manda fazer e que eu faço, aquilo que eu estou nesse ato de obediência, eu obedeço porque eu tenho fé. Eu acredito que se eu fizer o que ele diz e como ele diz, as coisas vão acontecer. É isto. Ele disse àquele homem: está descansado, o teu filho está curado, vai em paz. E aquele homem sai do pé de Jesus e vai em paz e regressa à casa. Naquele tempo não havia telegramas, não havia telemóveis, ele não podia telefonar para casa para saber o que é que tinha acontecido. Mas ele viaja de um dia para o outro em fé. E porque ele tinha fé, a fé sustentou. Vocês lembram-se da cura da filha de Jairo? Quando Jairo vai com Jesus e quando os servos vêm ter com ele e dizem: Jairo, patrão, não mates mais o mestre, a tua filha já morreu. Jesus não deixou que a fé de Jairo caísse. Jesus põe-lhe como que uma tábua daquelas de cofragem por baixo e diz: não temas, crê somente. E desde ali até casa, a fé de Jairo sustentou a ideia de que a sua filha iria acontecer-lhe alguma coisa extraordinária. Deus ouve e Deus responde. Mas Deus tem o seu tempo. E às vezes é preciso mais tempo do que nós imaginamos para que aconteça tudo na hora certa. Naquele momento aconteceu no mesmo instante. Mas aquele homem não soube. Mas ele sustentou-se em fé de um dia até o outro. A caminhada. 30 quilómetros. Até que ouviu da boca dos seus servos eles dizerem: ontem, àquela hora, à hora a que o mestre falou, o teu filho foi curado e a febre o deixou. A nossa vida é feita de experiências. A nossa caminhada tem muitas experiências com Deus. E essas experiências, por um lado, fortalecem a minha crença. E por outro lado, a animam para que eu continue a crer e crer cada vez mais. Deus conhece a minha e a nossa fragilidade. Deus sabe que somos seres humanos e por isso Ele tem que dizer: se vós não virdes milagres, vocês não creem. É verdade, temos uma necessidade de ver para crer. E Ele criticou Tomé por causa disso. Ele diz que bem-aventurados são os que creem sem verem. Este homem foi bem-aventurado. Ele não viu, mas ele creu que Deus iria curar o seu filho conforme a palavra tinha sido falada. E tu e eu? Como está a nossa fé? Na nossa fragilidade e na nossa humanidade, sem dúvida, todos os milagres são importantes. Mas eles são importantes como sinais que nos mostram quem Jesus é, como Jesus é. Que nos deve levar a aumentar a nossa fé, a nossa confiança nele, a dependermos cada vez mais dele. Não importa a situação, ele é o maior. Ele pode fazer, ele pode operar, seja aquilo que for. E é João que usa esta expressão. Agora, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele diz que Jesus é o maior. E ele resume tudo acerca dele nesta palavra. Ele é o maior. Ele é o Deus eterno, vivo, verdadeiro, todo-poderoso. Está em todo lugar, sabe e conhece todas as coisas. Está cheio de amor, compaixão, misericórdia. É justo, é santo. Enfim, poderíamos ficar aqui tempos imensos a falar de quem e como Jesus é. E somos chamados a crer nele. E somos chamados a olhar para aquilo que ele faz. A descansar. A saber que quando ele fala, nada nem ninguém pode impedir a sua palavra. Como diz em Isaías 55, a palavra falada por ele sempre faz, ou sempre se cumpre, sempre faz aquilo para o qual ele falou. A sua vontade nunca pode ser impedida. Que segurança, que tranquilidade. Um hino tradicional que nós cantamos no mundo evangélico diz: que segurança, eu sou de Jesus.
E eu espero que na sua vida esta seja uma verdade. Que você conheça, que você experimente, que você saiba quem é este Jesus. O Jesus sempre presente, que sempre ouve, que sempre opera, que sempre responde à nossa fé. Este homem falou com Jesus. E sabe uma coisa interessante acerca de Jesus? É que às vezes ele até faz antes de nós falarmos com ele. Quantas vezes, e na minha vida eu sou testemunha disto, eu estou a orar por uma coisa e peço Deus por esta situação, por aquela. Estou a orar, estou a interceder, não importa, eu oro por isso. E depois venho a saber que Deus fez. Mas eu sei que ele fez antes de eu orar. Antes de eu sair de casa até. Às vezes eu chego a um lugar para tratar de um assunto e digo, Senhor, sempre favorável, que este assunto que eu agora venho tratar, que as pessoas ouçam, atendam, me ajudem, etc. Sabemos que hoje, ao sermos atendidos por alguém, essa pessoa tem todo o poder na mão, ela pode facilmente dizer que sim ou que não, depende se estiver bem disposta, se tiver boa vontade. Há pessoas que mesmo quando aquilo está à frente deles dizem que não, e há outros que movem montanhas para nos ajudar. Então quando eu chego a um lado e vou tratar de um assunto, e antes de me sentar perante aquela pessoa, eu oro e digo, Deus, por favor, sempre favorável, opera, faz. E quando a pessoa com uma simpatia vai e faz e opera tudo, eu sei que muitas vezes a ordem já foi dada antes. Deus já preparou tudo antes. Deus até preparou a pessoa certa para me ir atender naquele momento. A pessoa que está com o coração aberto, com boa vontade. Temos que ter esta fé. Temos de crer que quando ouvimos, quando oramos, Ele nos ouve. Quando falamos, somos atendidos. Mas eu agora não estou a ver. Mas isto eu estou a orar por alguém que está no outro lado. Não é isso que nós fazemos todos os dias. Hoje, usando estas tecnologias da internet, não recebemos nós pedidos de oração de irmãos, de famílias que estão em qualquer lugar deste globo e que nós e outras igrejas em todo o mundo começamos a orar, que o povo de Deus ora e intercede e Deus opera e Deus faz. E ninguém tem dúvidas que Deus respondeu às orações, porque houve homens e mulheres que, independentemente da distância a que estavam do problema, creram no Deus para quem esta distância não faz qualquer problema, nem apresenta qualquer dificuldade. Ele é o Deus que opera à distância, antes de nós orarmos. Porque Ele não apenas sabe a necessidade, mas Ele sabe que eu vou orar, que eu vou pedir, que eu vou interceder. E até, algumas vezes, falando em milagres, podemos dizer isso. Que há coisas que nós não oramos, porque não nos estamos a perceber das situações, não sabemos, não temos o conhecimento, não vemos muitas vezes o que se passa no mundo espiritual, o que o diabo vai fazer. Mas o milagre acontece à mesma. Porque nós somos objeto do cuidado amoroso de Deus. Somos desafiados então a crer neste Jesus, que é Senhor sobre a distância. O Senhor Jesus que opera onde tiver que ser. Não importa. Não há impedimentos. Não há limitações. Crê em Jesus.